Ei, gente, continuando aqui com as nossas aulas. Agora a nossa aula é de História, do módulo 3. A gente vai continuar aí o capítulo 5 e hoje nós vamos falar sobre as profissões no passado, tá? Então vocês vão me acompanhar das páginas 247 até a 251. Então olha só, logo no início, aqui da página 247, vocês vão ler o relato da Regina, em que ela conta sobre a profissão dos seus pais. Então ela fala que eles tiveram trabalho de mascate. Mascate, gente, antigamente eram as pessoas que eram pessoas que visitavam as residências para oferecer produtos diversos. Então elas vestiam terno, gravata, elas iam muito bem arrumadas para poder ir nas casas das pessoas para poder vender alguma coisa, tá? Então, nessa imagem aí vocês vão observar que aí tem, né, um homem carregando aí duas maletas. Ele está bem vestido, com terno, gravata. Então ele está saindo aí carregando, né, essas malas, ou eles carregavam sacolas e batiam de porta em porta vendendo, tá? Primeiro eles começaram a vir para o Bom Retiro para comprar mercadoria, mas sem dinheiro, com a cara e a coragem, então eles, né, tentavam comprar o que eles conseguiam com pouco dinheiro. Então eles tinham um tipo de caderneta em que o freguês marcava o dia que ia pagar. Então antigamente era assim, então a pessoa ia de porta em porta, ela vendia mercadoria. Aí elas tinham umas cadernetas em que elas anotavam o nome da pessoa, o dia que ela comprou, o valor da compra, né, as coisas que ela comprou. E no dia combinado pela essa pessoa, então, por exemplo, se a pessoa marcava todo dia 5 de cada mês, aí eles voltavam lá na casa da pessoa para poder receber o dinheiro, tá? Daquelas mercadorias que eles venderam. Então, muitas profissões que a gente conhece atualmente já existem, já tem muito tempo, tá? Mas algumas outras mudaram e até mesmo deixaram de existir. Então, naquela época existiam muitos mascates pelas ruas, tá? Dos bairros vendendo os produtos variados. Hoje em dia vocês podem observar que já quase não existe esse tipo de profissão de mascate, né? As pessoas hoje em dia têm a facilidade de poder ir às lojas para poder comprar o que elas precisam. Então, assim, de vez em quando você tem um ou outro que bate na sua porta para vender alguma mercadoria, mas não é muito comum igual antigamente. Então, os trabalhadores de outras épocas, eles eram bem diferentes. Então, as profissões que existiam há cerca de 100 anos, nós temos algumas aqui nas páginas 248 e 249. Então a gente vai começar primeiro com as telefonistas. O que elas faziam? Elas atendiam chamados lá nas centrais e passavam as ligações para os destinatários. Então as pessoas ligavam para elas e elas transferiam essas ligações aí para as outras pessoas, tá? Fotógrafos. Era comum que vários fotógrafos ficassem nas ruas para oferecer aí os seus serviços às famílias e tirar os retratos. Hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia, se a gente quer tirar alguma foto, a gente contrata o serviço de algum profissional, a gente marca o dia e o local e a gente encontra com esse profissional e vai fazer uma sessão de fotos, por exemplo. Tínhamos também os vendedores de leite. Se você quisesse comprar leite fresco todos os dias pela manhã, então tinha, né, os vendedores que passavam de casa em casa para vender leite, tá? Esse era um costume bastante antigo, assim, que ocorria antigamente, era muito comum. Os acendedores de lampião, eles eram responsáveis, né, pela iluminação pública. No fim das tardes, eles acendiam os lampiões e depois voltavam no outro dia, né, para poder apagar. Então, olha só. Então, a gente tem aí acendedores de lampião, hoje em dia nem existe mais, tá? Isso era uma profissão antiga. Não existe mais porque com o passar do tempo foi tendo, né, foi evoluindo e a gente tem hoje a energia elétrica. Então, não é mais necessário. Bom,
Antigamente também tínhamos os datilógrafos. O que eles faziam? Quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, muitas pessoas elas eram contratadas para fazer serviço de digitação de documentos. Então eles tinham esse nome de datilógrafos, tá bom? Na próxima imagem vocês estão vendo, né, lavradores, porque como antigamente não havia trator e nem colheitadeiras, as etapas aí no trabalho do campo, elas eram feitas pelos lavradores, tá? Que são trabalhadores do campo e que eles tinham como auxílio os animais, ajudavam eles nessa tarefa. Antigamente também as radionovelas eram transmitidas pelo rádio, depois que chegou a TV, né? Então, o que acontecia? Isso estimulava a imaginação dos ouvintes, porque não tinham como elas verem, né? Então, elas escutavam os rádios e, para isso, tinham os atores que interpretavam as histórias que eram transmitidas ao vivo. E, por último, aí, na última imagem, na página 249, nós temos os ferroviários. Eles trabalhavam para deixar o transporte nas ferrovias mais seguro e confiável, tá? Então, a manutenção dos trilhos, por exemplo, era uma tarefa fundamental. Então, vocês conheciam, já tinham escutado falar aí sobre alguma dessas profissões que foram mostradas aí nessas páginas? Quero que vocês respondam para mim, tá? E qual dessas profissões que chamou mais a sua atenção? Então, vocês vão observar aí de novo as imagens e ver qual que chamou mais atenção, tá bom? Na página 250, nós temos algumas atividades para vocês resolverem, tá bem tranquilo. E na página 251, vocês vão ver aí o trabalho em sociedades indígenas, tá? Que, como vocês já sabem, os indígenas eles têm a maneira própria aí de organizar o trabalho deles. Então, eles não costumam acumular riquezas e eles têm as coisas que eles precisam para suas necessidades do dia a dia, tá? Então, eles utilizam da natureza apenas o que eles precisam, tá bom? Então, tá falando sobre isso aí nessa página e fala do trabalho das crianças, do trabalho dos homens e do trabalho das mulheres. Vale a pena vocês lerem para vocês relembrarem, tá joia? Então, a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.